De antemão, iremos falar a respeito dos povos e comunidades tradicionais, dando ênfase a uma comunidade, a um povo tradicional chamado de ribeirinhos. Os povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, mantendo relações específicas com o território e com o meio ambiente no qual estão inseridos. Respeitam também o princípio da sustentabilidade, buscando a sobrevivência das gerações presentes sob os aspectos físicos, culturais e econômicos, bem como assegurando as mesmas possibilidades para as próximas gerações. De acordo com o Decreto 6.040, artigo 3º, parágrafo 1º, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, povos e comunidades tradicionais podem ser definidos como grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas geradas e transmitidas pela tradição. Esses povos são titulares do direito fundamental à assistência jurídica, sendo esses direitos assegurados pela Constituição Federal por meio do artigo 215, que determina que o Estado proteja as manifestações culturais populares, indígenas e afro-brasileiras, e as de grupos participantes do processo civilizatório nacional, e também do artigo 216, que determina que deve ser promovido e protegido pelo poder público o patrimônio cultural brasileiro, considerando tanto os bens da natureza material quanto imaterial, o jeito de expressar, ser e viver dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ademais, esses povos possuem uma política nacional, chamada de Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNCTC, na qual explicita o reconhecimento estatal e a proteção de outros grupos culturalmente diferenciados, participantes do processo civilizatório nacional, para além de indígenas e quilombolas, tendo como objetivo principal o artigo 2º da Constituição Federal, na qual mostra que o objetivo é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e suas instituições. Os ribeirinhos são habitantes tradicionais das margens dos rios. Uma das principais características desse povo é a sua modalidade de ocupação do território, em geral localizados em terra firme ou em terra de várzea, às margens de rios e lagos, onde buscam se estabilizarem, formando assim agrupamentos comunitários constituídos de várias famílias, denominadas comunidades. E nos seus mistérios meus olhos vagueiam e das suas moradias são construídas utilizando a madeira como principal alternativa de construção. A grande maioria das casas são palafitas, não possuem energia elétrica, água encanada e saneamento básico, construídas alguns metros acima do nível do rio para evitar que sejam invadidas pelas águas durante as enchentes. As palafitas ainda possuem a tecnologia de uso de tábuas para subir o piso nos períodos de cheia.
O modo de vida desse grupo está relacionado ao ciclo da natureza, e é através da relação com a natureza que se compõe o seu modo de vida, a partir de um conhecimento empírico que é transferido de pai para filho, hereditariamente. Por residirem em um ambiente onde a força da natureza se faz presente, os ribeirinhos aprenderam a viver em um meio repleto de limitação e desafios impostos pelo rio e pela floresta. A relação desse povo com as mudanças naturais fez com que eles se adaptassem ao seu cotidiano, seu modo de morar e de buscar meios para a sua subsistência. Entretanto, as comunidades ribeirinhas convivem com isolamento econômico e social, ficando à margem de uma série de políticas públicas e mecanismos de controle de qualidade de vida. A situação geográfica de muitas dessas comunidades é um dos principais fatores limitantes de acesso aos serviços básicos de saúde e educação, sendo eles amparados pela PNPCT, mencionada em comentários anteriores. A cultura desse povo se desvenda nas práticas ou nos afazeres do dia a dia e podem ser observadas de acordo com as tradições culturais, principalmente na alimentação, os remédios caseiros feitos à base de plantas do terreiro de suas casas ou plantados em peneiros pelos próprios moradores. Entre os costumes de alimentação encontra-se a pesca. Os ribeirinhos costumam estenderem as redes de pesca nos rios ou utilizam o método de tarrafas, onde a rede é jogada na água e afunda, capturando os peixes no caminho. A pesca com vara também compõe o cenário, geralmente feita em canoas menores a remo, para evitar que o motor afaste os peixes. O trabalho geralmente é desenvolvido em uma rede de cooperação que envolve toda a família. A produção econômica e o trabalho dos ribeirinhos se dão através da relação com os rios, a terra firme e a floresta, realidade que lhes fazem policultores por excelência, pescadores, extrativistas e agricultores. A sazonalidade típica da região possibilita que essa população viva da pesca no período menos chuvoso, principalmente do peixe e do camarão, do extrativismo dos recursos existentes na floresta, com a coleta de uma variedade de frutas, da caça, da criação de pequenos animais e da produção agrícola, principalmente da mandioca, da qual suas raízes produzem a farinha do tucupi. Tão puras, tão minhas, gostosa farinha no caldo do peixe. Além das folhas, que são aproveitadas na culinária em alguns estados da região norte do Brasil. Isso me faz com que eu não te deixe. Amazonas, 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 meu amor, Amazonas. E é no rio também que os ribeirinhos executam uma das principais atividades que lhes proporciona fonte de renda e sobrevivência, que é a pesca. Meu